Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 21 de maio de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar na segunda divisão da Dinamarca e vamos fechar na primeira divisão da Islândia. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Fredericia e Viborg. Jogo válido pela segunda divisão da Dinamarca. O Viborg, já classificado à primeira divisão, é o primeiro colocado com 70 pontos e o Fredericia em quinto colocado com 44 pontos. Então um jogo muito mais para cumprir tabela do que qualquer outra coisa. De uma liga que tem uma tendência muito grande, muito forte para gols, e essas duas equipes vêm correspondendo a isso. O Fredericia, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Viborg, nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,58 e por mais que seja um jogo que não tem muito valor pro Fredericia, para o Viborg é muito importante, porque a equipe, apesar de já ter subido para a primeira divisão, ainda busca o título dessa segunda divisão e está com um ponto de diferença do segundo colocado. Então a vitória é extremamente importante, então a equipe deve se lançar, deve jogar bola, deve ir para cima, até porque é uma equipe que vem de 2 vitórias e 1 empate e com placares bem elásticos, um 4-0, um 3-0 e um 3-3, e o Fredericia, como vai para cumprir tabela, tá jogando por jogar, tendo espaços, vai deixar o seu golzinho, vai marcar, como vem acontecendo nos últimos jogos e como acontece quando essas duas equipes se enfrentam. Por isso eu acredito que o Viborg deve ser um pouco mais ofensivo, mas é um jogo sim para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58. Passando agora para Akureyri e Vikingur. Trem complicado, jogo válido pela primeira divisão da Islândia, o time mandante, atual segundo colocado com 10 pontos e o time visitante em terceiro com 10 pontos também, ambos com 4 jogos nessa temporada islandesa. Mas aqui, galera, é uma competição também que tem uma tendência muito, mas muito grande para gols. É uma competição que costuma sair gols assim, vamos dizer, a rodo, e essas duas equipes também não vêm fugindo dessa regra. O Akureyri, nos seus 4 primeiros jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Vikingur, nos 4 primeiros jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é mais um jogo também que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,75 e é um jogo de um torneio que, apesar de as duas equipes serem segundas e terceiras colocadas, é uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e essas equipes vêm fazendo isso. O Akureyri, nos seus 4 primeiros jogos, são 10 gols marcados e 2 sofridos, enquanto o Vikingur, nos seus 4 primeiros jogos, são 8 gols marcados e 3 sofridos. Então são duas boas equipes que têm um poderio ofensivo muito grande, que marca muitos gols e que vem vencendo na competição. Então tem tudo para ser um jogo bem disputado, um jogo bem franco, um jogo com oportunidades para os dois lados e um jogo para gols, como é de costume o confronto entre essas equipes. Até porque a gente teve um 2-2, um 6-0, um 3-2, um 4-3. Então acredito que essa deve ser a tônica desse jogo, pois é a tônica do campeonato islandês, um campeonato de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75. Passando agora para Dundalk e Shamrock Rovers, jogo válido pela primeira divisão irlandesa. A gente tem o Shamrock ali em primeiro com 27 pontos e o Dundalk em sétimo com 11 pontos. A equipe do Shamrock é uma boa equipe também, uma grande equipe aqui na Irlanda. Já a equipe do Dundalk, que vem tendo um grande protagonismo nas competições europeias. Nessa competição já não começou tão bem, é apenas a 7ª colocada, mas eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque o Dundalk nos seus 5 últimos jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já o Shamrock, nos seus 5 últimos jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos,
todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,42, mas é um jogo com 5 minutos mais ou menos. Essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque o Dundalk é uma forte equipe no cenário irlandês e apesar de não ter começado muito bem a competição, tá conseguindo fazer os seus golzinhos, mas também tá tomando muitos gols. E agora pega o líder da competição, que é uma equipe que vem fazendo boas temporadas há algum tempo. E é uma equipe também que tá marcando muitos gols. Sem falar que o Shamrock não perde há 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Enquanto o Dundalk vem de 2 empates e 1 derrota. Então é um jogo que tem tudo para ser um jogo para gols, porque a gente tem uma equipe forte que é líder na competição, que vem bem no campeonato. E uma equipe forte que não começou tão bem a competição, mas que tem tudo para engrenar e para continuar sendo a equipe que foi nas temporadas passadas. Sem falar que quando se enfrentam, a tendência de gols é muito grande. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo. Passando agora para Levante e Cádiz, jogo válido pela primeira divisão espanhola, última rodada da La Liga. O Cádiz, atual 12º colocado com 43 pontos e o Levante em 14º com 40 pontos. Duas equipes que vão só cumprir tabela, tanto que o jogo deles foi adiado, porque não tem muitas relevâncias nem para o campeonato, nem para as duas equipes. Mas por ser um jogo que não tem tanta relevância e por ser duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols nos últimos jogos, eu acredito que deve ser um jogo muito mais aberto do que de costume tem a ser na La Liga. Até porque o Levante, nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. Já o Cádiz, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam. Odd está na casa de 1,60. E apesar de não ser um jogo que vale tanto, a equipe do Levante vem de 3 derrotas e 2 empates nos últimos jogos, mas sempre vem deixando um golzinho, principalmente nos últimos 3 jogos. E a equipe do Cádiz também vem de 2 derrotas seguidas, mas também vem sempre deixando o seu golzinho. E são duas equipes que vão para jogar bola, praticamente para se divertir, porque não tem o que fazer, não tem a necessidade de uma equipe ficar ali atrás esperando a outra para sair no contra-ataque. Pode ser um jogo muito mais de trocação do que aquele jogo mais defensivo, aquele jogo mais truncado. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, quando o jogo não acabou 0-0, os outros 4 sempre os dois marcou gols. Então, para um jogo que não tem tanto interesse, mas que pode ser um jogo para ser jogado, para ser disputado, como é a tendência da maioria dos jogos, eu acredito que ambos devem marcar. Por isso, esse é o nosso palpite, odd na casa de 1,60. E passando para o último jogo do dia, Valur e Leiknir. Outro jogo válido pela primeira divisão islandesa. O Valur, atual 4º colocado com 10 pontos e o Leiknir em 5º com 5 pontos. Aqui, como eu falei, é um torneio que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. É uma competição que sai muitos gols e essas duas equipes não vêm fugindo dessa regra. O Valur, nos seus 4 primeiros jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Já o Leiknir, nos seus 4 primeiros jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,50 e é um jogo que bota duas equipes ali meio alto de tabela, mas o Valur vem no momento melhor. Começou a temporada com 3 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Leiknir vem de 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gols é muito grande, porque a característica do campeonato islandês é essa, de uma trocação muito forte de gols, defesas muito fracas, muito fáceis de ser furadas e um jogo que tem uma tendência muito, mas muito grande para gols. E essas duas equipes vêm fazendo jus a essa regra. Por isso, mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Valur e Leiknir. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!